Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou estar explicando aqui de forma bem básica assim um pouco do funcionamento básico do computador, então principalmente do sistema operacional, na verdade, né? Então, o sistema operacional é ele quem quando a gente liga o computador, ele inicia pra gente, né? E já inicia, nesse caso aqui é um sistema operacional Windows, então ele tem uma interface que a gente fala de interface gráfica, que é o que permite que a gente visualmente veja, possa interagir com coisas visuais no computador, né? Tem sistemas operacionais, por exemplo, e normalmente em servidores, que o pessoal nem instala essa interface gráfica porque é algo que não é muito usado, e o pessoal consegue fazer tudo via texto também, né? Que daí é uma telinha preta lá para ele executar os comandos. Então, para alguns sistemas, para servidores, por exemplo, não faz sentido ter essa interface gráfica, né? Só iria pesar, gastar recursos do computador. Mas pra gente que é usuário comum, normalmente faz muito sentido, né? A gente quer mais facilidade e tem coisas que funcionam realmente melhor na interface gráfica, né? As interações são mais claras, assim, né? E claro, tem jogos, tem outros tipos de programas que exigem a interface gráfica, né? Então, a gente vai começar a explicar aqui o que a gente tem na interface gráfica, né? Então, tem uma imagem de fundo aqui que é meramente decorativa, né? A gente até, se quiser, pode tirar ela e pôr um fundo de uma cor só, que para o computador é algo mais simples, né? Então, tem várias alternativas para a gente ir deixando a interface gráfica mais simples e mais leve, né? De repente, a gente tem um computador mais lento, um computador mais velhinho, a gente diminui a qualidade desses recursos que o sistema operacional oferece para a gente, né? Deixa menos cores, deixa sem essa imagem de fundo, deixa com menos animações visuais. Então tem várias coisas que a gente consegue deixar mais simples para deixar mais leve para o nosso computador. Vamos explicar aqui por partes, então, né? Então a primeira parte aqui, ó, que eu vou explicar vai ser na parte da direita, embaixo aqui, a gente tem onde tem a hora. Tem alguns ícones aqui também, então aqui a gente chama de barra de, se não me engano, barra de tarefas. Então tem uns íconezinhos aqui que normalmente, às vezes, quando a aplicação a gente tem um aplicativo ou tem um programa que está aberto, mas às vezes ele é um programa que fica em segundo plano, que tipo a gente não consegue, não vê ele aberto aqui, né? Porque quando a gente abre um programa aqui, por exemplo, vou abrir um navegador aqui que é o Chrome, né? Ó, o Chrome é um bom programa que quando a gente abre, ele fica aqui, ó, aberto aqui e tem um íconezinho dele aqui, né? Então ele é um aplicativo que a gente consegue, que ele fica tipo em primeiro plano, né? Tem coisas que ficam em segundo plano, né? Então, estão abertas no computador, aí a gente às vezes pode clicar aqui para abrir. Então, tem aqui o negócio da Steam, que é um sistema de jogos, tem o Champ, tem algumas coisinhas aqui abertas. Então, isso aqui é a barra de tarefa, né? Então, quando falar na barra de tarefa, vai lá na barra de tarefa e faz alguma coisa, ó. Tu pode vir aqui, daí se tu clica com o botão direito, vários deles têm opções, ó, e cada um pode ter algumas opções diferentes. Deixa eu voltar aqui pro lado de cá. Beleza. Então, aqui é a barra de tarefas. A gente tem aqui o menu iniciar, que é no outro lado, no lado esquerdo embaixo. A gente pode clicar com o botão, com o mouse em cima aqui. Deixa eu abrir o teclado virtual para vocês verem uma coisa. Que também vocês conseguem. Ó, então aqui eu deixei o teclado virtual para vocês conseguirem ver o que eu estou digitando, né? Então, no teclado de vocês tem essa teclinha aqui, ó, que tem uns quatro quadradinhos. A gente chama de tipo de start, de iniciar, de tecla Windows. Tem várias formas de chamar essa tecla aqui. Mas vocês podem chamar de tecla iniciar, digamos assim, né? Então, ó, quando eu clico nela no meu teclado, vai aparecer aqui, ó. Ó, a tecla que eu estou teclando no meu teclado vai aparecer em azul aqui, ó. Vou teclar o A, peraí, A, não tá mostrando, peraí. Não tá mostrando as outras aqui, ó. Tá, enfim. Mas eu tô, alguma das teclas que eu aperto, ó, ele aparece aqui. Beleza. Então aqui eu posso clicar aqui ou apertar no teclado a teclinha dos quadradinhos. Aí eu posso já começar a pesquisar aqui alguma coisa que eu queira abrir, que eu queira achar, né? Ele vai procurar, ó, é pesquisar o nome. Então ele vai pesquisar dentro desse computador. Então eu posso pesquisar, por exemplo, o meu navegador. Normalmente eu estou usando aqui o Chrome. Ó, eu tenho o Chrome, eu tenho outro navegador aqui que é o Firefox, tenho o Edge, tem vários navegadores. Ó, navegador. Tem o Opera também. Então aqui, quando a gente pesquisa aqui, ó, por exemplo, vou pesquisar o Chrome de novo. Ó, pesquisei o Chrome aqui, ele deu vários, ó, aplicativos. Então, aplicativos são os programas que a gente abre aqui, vai aparecer aqui.
Aí ele também dá a opção aqui de pesquisar na internet. E isso varia de acordo com o que a gente vai digitando. Às vezes ele mostra outras coisas aqui, né? E aqui apareceu aqui, ó, melhor correspondência, Google Chrome aplicativo. Quando ele aparece escrito aqui aplicativo, é porque ele já está instalado no computador. Então você pode só clicar aqui no aplicativo. Porque também o que pode acontecer? Você vai na internet lá e o computador às vezes não vem por padrão com o Chrome instalado, né? Ele pode vir com outro navegador, de repente só o Edge, que é o que vem com o sistema operacional, né? Então tu pode ir lá baixar e aí vai ficar um arquivinho de download do Chrome. Talvez na hora de você pesquisar aqui, vai aparecer também esse arquivinho de download. Só que às vezes você já instalou, então não faz sentido ficar clicando no arquivinho que tu baixou da internet, e sendo que tu já tem instalado aqui, né? Então normalmente a gente vai pesquisar aqui por aplicativos, né? Só tem que ver que aqui vai aparecer aplicativo escrito quando for aplicativo mesmo. Deixa eu ver aqui se o Champ não vai acontecer isso. Champ. Ó, o Champ apareceu o aplicativo, apareceu também como é que se diz? Uma pastinha ou fala folder, pasta, folder. Tem mais um outro nome que dá para chamar a pasta do computador. Diretório. Então apareceu também o diretório. Então aqui a gente pode pesquisar por várias coisas que estão no computador, como eu ia dizendo. Tá, aí então aqui a gente tem a parede de pesquisar, né? Então quando eu falar assim, abre tal programa, aí a gente pode vir aqui e digitar o programa que a gente quer abrir. É, Outra coisa, então, do sistema operacional aqui de uso básico, né? A gente tem um que é chamado gerenciador de arquivos. Pera aí. Aqui, ó, explorador de arquivos, no caso, desculpa. Errei o nome aqui. Então, esse aqui é onde a gente consegue ver as pastinhas do computador, né? Que são como se fosse um arquivo um armário de arquivo onde a gente vai colocando, a gente pode colocar outros armários, colocar nome nesse armário, a gente pode pôr assim, no mundo real a gente não consegue, né? Mas no computador a gente consegue pôr, por exemplo, um armário dentro do outro armário. Então a gente tem, por exemplo, a gente tem aqui um armário chamado, vamos ver aqui, documentos. Eu vou entrar aqui, dei dois cliques. Aí eu posso, daí tem aqui outros armáriozinhos, que são outras pastas, né? Ou outras gavetas, né? É como se fosse um armário que a gente pode ter infinitas gavetas e criar novas gavetas dentro, né? Por exemplo, aqui, esse aqui é um armário documentos que tem duas gavetas. Eu posso vir aqui, clico com o botão direito do mouse, né? Tem o esquerdo e tem o direito. Normalmente quando a gente clica com o botão direito do mouse, ele dá um menu de opções. E normalmente com o outro botão a gente consegue entrar, né? Se eu der dois cliques aqui rapidinho, ó, tec tec, ele entra. Então eu vou voltar aqui, ó. Ó, se eu der um clique só, ele vai aparecer essa opção para eu conseguir alterar o nome do arquivo, né? Aí eu posso apertar o botão, deixa eu voltar com o teclado aqui, ver se eu consigo mostrar qual tecla é. Teclado virtual. Aqui, ó. Então, algumas teclas importantes, a gente tem, ó, o ESC, que é aqui em cima na direita, Shift, nem todos têm esse FN, né? Normalmente notebook tem esse FN. Tem o Ctrl, que a gente usa bastante, o Iniciar, que a gente também usa bastante, o Alt a gente usa bastante. Então, muitas teclas a gente vai usar, a gente vai combinar teclas depois, vai ser Ctrl, Alt, Ctrl, Shift. Daí é bom praticar isso depois. Tá, mas voltando aqui, a questão das pastas, né? Então a gente pode criar várias pastinhas aqui dentro, como se fossem gavetas, né? Gavetas dentro de gavetas para organizar a informação. Por exemplo, aqui, vou clicar de novo, ó. Cliquei com o botão direito, ele abre as opções aqui, ó. Dependendo do computador e quais programas estão instalados, essas opções aqui mudam. Mas algumas são bem padrões, né? Por exemplo, a novo sempre vai ter. O que pode estar diferente, por exemplo, assim, normalmente vem só novo atalho, nova pasta. Daí aqui, como o meu computador tem várias coisas instaladas, ele mostra as duas opções aqui, ó. Talvez no de vocês não mostre. Mas o que a gente vai entrar aqui vai ser pasta. Ó, novo pasta. Vou criar a pasta, por exemplo, é, vou criar uma pasta animais, só para a gente ter uma ideia de organização. Ó, daí aqui eu vou selecionar a pasta animais. Então eu posso dar dois cliques com o mouse bem rápido, ou clicar nela e apertar Enter no teclado. Deixa eu voltar aqui o teclado. Ó, Enter é esse cara aqui, é o grandão, uma tecla bem grande ali no teclado.
que tá perto normalmente tá perto das setinhas, né? Esse aqui é um teclado meio diferente, né? Não é um teclado, o teclado provavelmente de vocês tá com um padrão diferente. O meu também o teclado que eu uso tá diferente desse que tá na tela, né? Mas a questão só para vocês verem as teclas aqui, né? Então esse aqui é o Enter. Então eu posso clicar aqui na pastinha, aperto Enter no meu teclado, ele entra naquela pasta. Então aqui eu vou continuar criando, deixa eu só baixar isso aqui. Eu vou continuar criando outras pastas aqui dentro só para ter uma ideia de organização. Então, criei uma pasta animais, vou criar uma pasta mamíferos, vou entrar na mamíferos, vou criar a pasta caninos. Aí eu vou, daí aqui ó, também outra coisa desse gerenciador de arquivos, né, do explorador de arquivos. O explorador de arquivos ele tem essa área esquerda aqui, ó, que ele aparece algumas opções de acesso rápido. Isso aqui muda de acordo com o que você usa o computador. Normalmente, quando você tem uma pasta, né, um diretório que você acessa muito, ele vai aqui e coloca um atalho aqui automático para você. Mas daí, provavelmente, se não achar aqui o que tu quer, você pode vir aqui em este computador e depois procurar aqui dentro aqui desses lugares aqui. Então, isso aqui é para você navegar, né, como se fosse uns atalhos, né? É, Quando você entrar nas pastas também, tu pode vir aqui, ó. Tá vendo que vai aparecendo aqui ó, uma cor azul quando eu passo o mouse? Então eu posso voltar usando esse cara aqui, ó. Que nem eu vou voltar para a pasta mamíferos. Agora eu vou voltar para a pasta animais, voltar para documentos. Ó, daí ele voltou à pasta documentos. Aí eu vou entrar de novo e eu posso pular aqui, eu posso ir direto para documentos, por exemplo. Então você pode usar isso aqui clicando. Você também pode clicar aqui, ó, daí ele dá o caminho completo da pasta. Esse caminho completo aqui, ó, é o que a gente acharia ela indo por aqui, né? Então, tem vários caminhos que dão no mesmo lugar, são só formas diferentes de a gente achar. Então, ó, se eu for em C, Users, Ricar, Documentos, Animais, Mamíferos, Caninos, eu vou cair aqui também. Até vou criar um arquivo aqui, ó. Vou criar um arquivo de texto só para a gente ver, para a gente achar essa pasta usando outro caminho. Então, eu vou criar um arquivo cão, dentro de caninos. Isso aqui é só para vocês terem de exemplo, né? Não precisa criar exatamente igual, é só para quem quiser também exercitar, vai criando uma pasta dentro de outra, tenta fazer uma organização assim de alguma coisa que você gosta, não necessariamente animais, só para você ter ideia assim de, de entrar dentro da pasta, navegar, depois entrar de novo e tal. Que isso é uma coisa que de vez em quando a gente vai fazer ali quando estiver programando, né? Tá, voltando aqui, então o que a gente vai fazer? A gente vai acessar essa pasta aqui, eu cliquei aqui, ele vai mostrar o caminho. Então eu posso acessar por aqui, ó, também. Então, ó, C, users, Ricar, documentos, animais, mamíferos, caninos. Então vamos por aqui, ó. C. Ó, daí aqui tem uma diferencinha aqui, ó, que ele deu users, mas aqui tá usuários. Às vezes ele pode ser que o Windows, o sistema operacional, às vezes ele tem uma pasta que às vezes ele mostra com o nome, mas é outro. Ó, então, usuários, Ricar, aí era documentos. Ó, uma dica aqui, quando a gente for acessar uma pasta, a gente pode dar só um único clique, de repente, num lugar, em qualquer lugar aqui, ó. Só um clique. Aí vocês vão lá no teclado e apertem a tecla da letra do arquivo que vocês querem acessar. Por exemplo, eu sei que eu queria acessar a parte, uma pasta chamada documentos. Eu posso ali clicar D. Quando eu clico D, ele vai ir no primeiro item, que pode ser uma pasta ou um arquivo, que tem a letra D. Como está ordenado por nome, aí fica fácil a gente achar. Ó. Então ele já foi para a letra D. Ó, deck dele está em ordem alfabética, Deckboard, Documents, Downloads. É documentos que eu queria. Vamos ver aqui outro exemplo aqui, ó. Posso clicar a letra V de vídeos. Ó, foi para V. Então isso é bem interessante. Eu não preciso ter esse teclado virtual para fazer isso, né? Eu posso digitar no meu teclado direto aqui, ó. Vou tirar até o teclado virtual da frente. Ó, eu tô aqui em cima e vou teclar que eu queria acessar documentos, ó. Teclei no meu teclado, ó. Foi pro Deckboard. Se eu apertar D de novo, ele vai para de baixo, ó. Então se eu ficar apertando D, ele vai passar por todos os itens que tem a letra D, que começam com a letra D, ó. Então isso aqui é um negócio que ajuda às vezes a gente a achar o arquivo e achar ele de forma mais rápida, né? Tudo que a gente pode
tendo atalhos ou ter facilidades, é legal, né, que a gente vai economizando tempo, né? Então, documentos, animais, mamíferos, caninos, cão. Ó, a gente achou o mesmo lugar indo por outro caminho, né? A gente foi aqui pelo gestor de arquivos e foi no C, tarará, tarará, e achou o mesmo lugar, né? Então tem várias coisas que levam para o mesmo caminho, tem formas diferentes de chegar no mesmo lugar. Então, a ideia é que vocês tenham, pelo menos saibam uma das formas para vocês conseguirem se virar durante as aulas, né? Beleza, então a gente viu a parte aqui dos elementos básicos aqui, né? Então a gente viu o gerenciador de tarefa, a barra de tarefas aqui. O pessoal também fala, acho que bandeja do sistema também, isso aqui, tem outro nome, né? Tem várias coisas que tem vários nomes. Então, bandeja de sistema, se não me engano, também é o nome que o pessoal usa. Tem a partida iniciar, que a gente pode pesquisar aqui o que a gente quer abrir. Tem aqui a área de trabalho. Então, na área de trabalho, normalmente tem muito atalho, né? Então, se vocês olhar aqui vários arquivinhos, aqui, ó, ele tem uma setinha. Essa setinha significa que ele é um atalho. Então, a gente pode ter o arquivo e pode ter o atalho e pode ter a pasta. O atalho, meio que ele não é o arquivo aqui, né? Ele é como se fosse um é, é como se fosse um arquivo que leva para o arquivo original, digamos assim, né? Por exemplo, vamos fazer até um exemplo aqui, ó. Deixa eu abrir o gerenciador. Epa, é explorador de arquivos aqui no caso, né? Explorador de arquivos. Vamos voltar lá naquela pastinha, naquele arquivo que a gente abriu. Ó, então aqui eu tenho aqui o arquivo cão.txt. Então, se eu quisesse acessar o arquivo cão.txt, eu tenho sempre que abrir aqui o, o gerenciador de arquivos, o explorador de arquivos, e até na minha pastinha e acessar ele. De repente, isso é uma coisa que eu estou acessando muito. Então, vou criar um atalho para isso, para facilitar a minha vida. Então, tu pode vir aqui, clica com o botão direito, né, que é o botão direito é o que abre as opções. E aqui tem um aqui, ó, abrir, peraí, desculpa. Não, aqui, ó, enviar para. Aí aqui, ó, tem área de trabalho, criar atalho. Então, eu vou dar um clique aqui. Aí eu vou só baixar aqui essa telinha para ver o que tá atrás, ó. Vai aparecer em algum lugar que tá bagunçado. Vou digitar C para ver. Ó, foi aqui, ó. Tem dois arquivos com C. Três. Ó, tem aqui, ó. Vou deixar até no centro aqui para ficar mais fácil de ver, ó. Cão.txt. Tá, então vou fazer o seguinte aqui, ó. Vou clicar aqui para abrir, né? Dei um Enter. Ou eu posso dar dois cliques e ele vai tentar abrir o arquivo. Ó, ele abriu o arquivo de texto. Então eu vou salvar aqui, ó. Vou salvar pastor, alemão, bulldog e é, como é que é o nome? Qual, S sem raça definida, SRD. Então que é o vira-lata. Tá, então coloquei aqui três, três, é, três raças aqui. Aí quando eu edito o arquivo, ó, vou editar de novo aqui, ó. Isso é padrão para vários tipos de programas, né? Quando a gente começa a digitar alguma coisa, a gente não salvou, alguns deles sinalizam pra gente, por exemplo, usando um asteriscozinho ali, ó. Aparece um asterisco ali em cima, então significa que o arquivo não está salvo. Para salvar, normalmente eu vou em arquivo, salvar. Aqui ele até dá o atalho, ó, Ctrl mais S. Então, se eu quiser vir no meu teclado aqui, ó, aí eu segurar essa tecla aqui e apertar o S aqui, eu seguro primeiro essa tecla CTRL, Ctrl, e depois aperto o S. Aí ele salva. Então aqui, ó, primeiro eu vou fazer aqui salvando aqui, mas novamente, né, tudo que a gente pode fazer direto no teclado, sem usar o mouse, a gente normalmente acaba economizando tempo, né? Porque daí a gente deixa as duas mãos no teclado e o mouse só quando precisa, assim. Então a gente acaba sendo mais rápido. Então eu vou fazer aqui, vou digitar, vou colocar aqui como é que é o nome? É, Tem outra que o pessoal gosta, o fiapo de manga. Que é tipo é um vira-lata que são fiapo de manga, né? Fiapo de manga. É aquele cachorro meio peludo lá, né? Vira-lata. Tá, então, opa, fiapo de manga. Tá, porque eu já salvei, ó.
Aí tá lá o asterisco, né? Então eu vou segurar a tecla Ctrl aqui no meu teclado. Agora eu vou apertar a tecla S. Ó, parece mágica, ele salva aqui. Então a gente tem os atalhos. E vários programas, quando a gente vai nos menus aqui, ele já dá as teclas de atalhos, né? Então a gente não é uma coisa que precisa decorar e tal, mas é legal a gente ir pegando com o tempo, né? Conforme vocês vão usando, vocês vão pegando, né? Então o que eu posso falar assim é, tenta já ir usando os atalhos. Olha aqui qual é o atalho e faz o atalho, em vez de vir aqui e clicar. Que aí você já vai com o tempo vai pegando atalho, mesmo que possa demorar um pouco, mas a tendência é você ficar bem mais rápido depois. Então aqui, ó, desfazer, recortar, copiar, colar, excluir. Então tem vários atalhos aqui também. Ó, aqui não tem, aqui não tem, aqui não tem. Então várias vezes o programa oferece, ele mostra os atalhos que a gente pode usar. Tá. Então vocês viram que eu estava aqui dentro dessa pasta, abri o arquivo cão.txt e salvei. Então agora o ponto é mostrar para vocês que esse arquivo aqui é o mesmo que está lá. Então eu fechei o arquivo e vou abrir aquele do atalho que eu criei antes. Ó, eu abri, tem o mesmo conteúdo. Então, ou seja, esse cara aqui é só um atalho. E se eu abrir aqui, ó, vou abrir aqui, vou colocar um novo aqui, colocar Rottweiler. Não sei se está escrito certo, mas acho que vocês entenderam o que é o Rottweiler. Dei o salvar, vou fechar. Vou voltar lá na minha pastinha e vou abrir por aqui. Ó, tá aqui o Rottweiler. Então, quando a gente cria um atalho, a gente está usando o mesmo arquivo, só está facilitando a forma de acessar ele. Dá para criar atalho para pastinha também. Então, por exemplo, a gente vem aqui pode ser de qualquer pasta, né? Eu só vou fazer com uma que a gente vai usar mais para já facilitar. Então aqui a gente tem a nossa pastinha de trabalho do Champ, né? Que a gente vai ver depois. Então a gente vem aqui, cadê o Champ? Ah, no meu caso, no meu computador, o Champ está em outro lugar. Ó, no meu eu coloquei no G, porque eu tenho dois discos, né? Então no meu eu coloquei no G porque eu tinha mais espaço aqui para o G. Então vou na minha pastinha do Champ, vou no htdocs, né? Posso dar dois cliques rapidinho ou clicar e dar Enter. Aqui tem as pastinhas das pessoas e aqui tem a pastinha que estava meu nome. Eu posso clicar com o botão direito e de novo ali, ó, enviar para a área de trabalho. Aí agora eu vou na área de trabalho, vou fechar aqui, ou posso deixar aberto. Vai aparecer um atalho para minha pasta, apareceu aqui, ó. Então agora toda vez que eu queira acessar minha pasta, eu posso vir direto no atalho. Que pode ser que seja mais rápido do que abrir o explorador de arquivos, ir no G, e depois ir no Champ, depois htdocs e depois na minha pasta. Então é uma dica de que a gente pode começar. Muita coisa a gente vai sempre tentar ser mais produtivo, né? Então os atalhos é uma forma muito interessante, os atalhos do teclado também. Só um instante que eu derrubei café aqui. Pronto, limpei. Tá, então a gente viu os atalhos. O que que a gente vai usar no nosso dia a dia da programação? A gente vai usar um navegador, que também. Então, aqui, ó. A gente vai usar um navegador. Vocês podem usar o Chrome, o Firefox, o Edge, o que tiver no computador. Então, a gente vai usar um navegador. A gente vai abrir aqui o Champ. Então, vocês podem começar a digitar aqui, ó. Champ. Provavelmente, se vocês não digitar X, já vai aparecer aqui, né? Mas, se quiser, pode digitar um pouquinho mais, ó. Champ. Aí ele vai mostrando as opções, ó. Se eu digitar só X, ele aparece outros, né? Mas como eu estou usando mais o Champ ultimamente, ele até deu como melhor correspondência ao Champ. Mas se eu quiser, eu posso digitar um pouco mais aqui para aparecer ele, se não aparecer de cara. Então, posso dar um clique aqui. Aí vai abrir aqui o nosso Champ. O que que é o Champ? Quando tem os sites que estão na internet, eles estão armazenados, né? E quem faz eles funcionar são os servidores, né? São servidores lá de empresas que a gente tem que pagar. No nosso caso, o Champ, ele monta essa estrutura de servidor para a gente.
para a gente conseguir rodar sites, né? Conseguir fazer o desenvolvimento dos sites no nosso computador pessoal, né? Nosso computador de casa. Então o Champ é essa ferramentinha. Então aqui a gente vê aqui, ó, módulos, service. Então tem que ter os serviços e os módulos aqui. Então tem o Apache, MySQL, FileZilla, Mercury e Tomcat. O que a gente vai usar praticamente sempre vai ser Apache e MySQL. Apache aqui vem o servidor para a gente conseguir acessar páginas, né? Abrir as páginas, carregar páginas. E tem o MySQL, que é o banco de dados. A gente vai ver lá mais na frente. Mas daí nas dúvidas vocês já podem subir os dois. Quando eu falo subir os dois é iniciar os dois, né? Então iniciar, aqui em Actions, aqui na direita tem Start. Então a gente pode vir aqui, se ele já não tiver ativo, né? Então a gente pode vir aqui em Start. Primeiro ele vai ficar amarelinho enquanto está subindo. Aí depois ele fica verde se deu certo. E aqui ele dá uns números aqui que são só os números do processo, né? De repente, às vezes a gente, por algum motivo, a gente pode querer lá na frente encerrar esse processo manualmente, né? Daí ele dá os números aqui. Tem também as portas, que eu vou explicar daqui a pouco. E aí ele está usando duas portas. Agora vamos aqui ó, clicar no Start do MySQL. Ó, cliquei aqui. Aí também, ele sobe aqui ele mostra o número do processo, né? Então o Apache usa dois processos e o MySQL usa só um processinho. E o MySQL usa só uma porta também. Beleza, do Champ é basicamente só isso que a gente vai fazer. Esse aqui, iniciar ou parar, às vezes quando precisa. E é isso. Depois aqui tem algumas opções a mais que a gente vai ver, mas esse lá na frente. Beleza. Outro cara que a gente vai usar bastante é o Visual Studio, o Code. Então aqui a gente pode abrir aqui o iniciar de novo e começar a digitar aqui, ó. Visual, ó, apareceu ali já o nome inteiro, Visual Studio Code. Então se vocês digitarem provavelmente Code, aparece. Se digitar Studio, ó, Studio apareceu dois. Então, mas o mais comum vai ser se digitar visual. Ó. Começa a digitar visual que vai aparecer ele aqui como aplicativo. Ó, daí aqui aquele outro ponto que eu falei. Tem um arquivo de download lá, eu acho. Aí ele apareceu aqui. Então, daí só cuidar, né? Vocês podem ir digitando até aparecer o que vocês querem, né? Ó, digitei três letras e já apareceu. Não preciso terminar de digitar. Posso vir aqui e clicar nele. Para várias coisas assim, né? Como tá em azul aqui, ó, eu posso também digitar Enter no meu teclado, ó. Vou deixar o mouse até fora para vocês verem. Deixar aqui, ó. Ó, digitei Enter, ele abriu. É, Beleza. Aqui ele abre, e daí assim, no caso aqui, como eu estava trabalhando com algumas coisas aqui, ele abre com o que tu estava trabalhando por último. Então aqui eu estava trabalhando com outra coisa, eu vou até fechar, eu vou abrir aqui uma nova janela. Vai ficar mais fácil aqui, ó. Vou vir aqui, File, porque pode ser que outra pessoa trabalhando no computador e usou o Visual Code, né? Então, se vocês não foram o último que usou, provavelmente ele vai abrir as janelas que estavam quando outra pessoa usou, né? Então vocês podem vir ali em nova janela, que ele vai abrir uma janela em branco. Aí vocês podem ir lá atrás, lá na janela anterior, e dar um fechar. Aí fechou. Aí o que eu vou fazer aqui, ó, vou vir aqui nesse quadradinho para deixar ela maximizada, né? Deixar ela ocupando a tela toda. Ó. Aí várias vezes ele vai abrir essa janela de bem-vindo. Então aqui tem algumas opções que normalmente quando a gente pode usar aqui, ó. Então tem abrir arquivo, abrir pasta, novo arquivo. Normalmente eu fecho aqui e vou em abrir arquivo por aqui, ó. Ó, daqui também tem um atalho, ó. Se apertar Ctrl K, depois Ctrl O, ele vai abrir a janelinha para abrir o arquivo. Então vou clicar aqui. Aí eu vou lá naquela pasta do htdocs lá, do Champ. Então, no de vocês provavelmente vai estar no C, no meu está no G, né? Então, no meu aqui vai estar no meu tá no G, né? No de vocês provavelmente vai estar no C. Vocês vão fazer o mesmo caminho depois que entrar no disco. Então, entra no disco certo, vai ter a pastinha Champ, Champ, htdocs. Ó, aqui tem a pastinha. Vou abrir a pastinha aula, que acho que é que tem as coisas da aula. Aula 01. Mas daí vocês vão na pastinha de vocês. Legal. Então, aqui desculpa, o Visual Studio abriu a pastinha
e ele vai mostrar o conteúdo da pastinha igual ou de forma similar com o que o explorador de arquivos faz, né? Então, até abrir o explorador de arquivos no mesmo lugar para vocês verem. Explorador de arquivos, no meu caso é G, né? Só repetindo. G, champ, htdocs, aula, ó, tem aula 001, tem 5 arquivos aqui dentro, ó. Se eu olhar aqui, tem os mesmos 5 arquivos. Então, normalmente ele mostra o que está mostrando lá, aqui no ladinho. Tá, agora vamos voltar ao champ. Então, o champ, como eu disse, é o que faz um servidor de internet, tipo, como se fosse um servidor de páginas, né? Para a gente conseguir desenvolver nosso site, nossa página, nossa aplicação no nosso computador pessoal. Para acessar a página que ele abre, a gente vai no navegador. Então, aqui estou no meu Chrome. A gente pode ir aqui na barra de endereço, aí digitar assim, começar a digitar localhost. Localhost. Provavelmente, se vocês já acessaram, já vai aparecer para completar aqui, ó. Mas daí eu não vou querer completar. Vou querer primeiro ir para a página normal dele. Então aqui, quando eu digito só localhost, ele acaba redirecionando, né? Ele encaminha a gente para localhost barra dashboard, né? Então daqui ele vai para a página tipo padrão desse servidor local que a gente criou, que a gente tem. Então daqui que ele explica o que que é o champ, né? Então, o champ vem esses servicinhos aqui. Ele só diz aqui que conseguiu que o sistema está rodando. Então aqui ele fala aqui, ó, para que o champ é para somente para propósito de desenvolvimento, né? Então, se a gente for se criar um servidor na internet, não seria legal usar o champ lá. Que até ele fala aqui, ó, que é para desenvolvimento local, mas ele não vem com configurações de segurança com ele já. Então, ele faz isso de uma forma fácil, né, para a gente usar, mas em compensação ele não traz coisas de configurações de segurança, né? Então, por isso que a gente não pode instalar o Champ num servidor e querer rodar nossa página lá, né? A gente tem que rodar num servidor próprio para rodar depois na internet, né? Tá, beleza. Essa é só a apresentação do Champ dizendo que ele rodou e tá certo. Aí, o que que a gente vai fazer? Vamos voltar aqui na pasta htdocs. Então, cada pastinha da pasta htdocs aqui, a gente pode acessar aqui, ó. Vocês estão vendo que ele acessou localhost barra dashboard. Então, aqui a gente tem a pastinha dashboard. Eu posso acessar a pastinha aula também. Então, vou acessar a pastinha aula. Ó, acessei a pastinha aula. Então, o champ ali, né? Quando a gente entra na pastinha dele, ele vai carregar essas pastinhas ali para a gente acessar por aqui pelo navegador. Que ele tenta acessar a nossa pasta ali que está no computador, como se fosse um site. Então, esse aula podia ser um site, por exemplo, né? Então, é como se fosse um site, e aí ele tenta acessar ali. Aqui dentro do aula não tem nenhum arquivo. Então, por isso que ele listou aqui os arquivos, né? Por padrão, deixa eu clicar aqui dentro de. Vou clicar em aula e vou clicar aqui em novo arquivo. Opa, criou no aula 1 não. Aqui, novo arquivo. Então, vou criar aqui um arquivo teste.txt. Vou criar aqui dentro. Oi, tá. Aqui apareceu o arquivo. Então, dentro de aula, eu vou dar um atualizar aqui, ó. Eu posso atualizar clicando nesse botão aqui também, ó. Recarregar essa página. Eu também posso atualizar a página. Não está aparecendo aqui, ó. Mas no teclado de vocês, em cima dos números aqui, ó, por aqui, ó, mais ou menos, tem umas teclinhas escritas assim, ó, F1, F2, F3, F4, F5 até o F12. Se vocês estiverem na página aqui e apertar F5, ele recarrega também, ó, bem rapidinho aqui, ó. Ele só pisca aqui, ó. Tchuc, tchuc, tchuc. Tô recarregando. Então vocês viram que o arquivo que eu criei na pastinha, ele está mostrando aqui, daí eu posso clicar nele. Ó, dependendo da configuração do navegador, ele vai exibir o conteúdo do arquivo. Então eu cliquei aqui, ele está exibindo. Ou às vezes ele vai fazer download. Então se eu colocar, por exemplo, um arquivo aqui, ó, só de exemplo, vocês não precisam fazer isso. Eu vou pegar esse arquivo aqui, ó, que é zip. Então eu vou voltar aqui, peraí, copiei aqui,
Vou na minha pastinha do Champ. Champ, cadê? htdocs, aula. Ó, coloquei aqui o arquivo. Colei, né? Copiei e colei. Daí ele fez uma cópia do arquivo para a pastinha da aula. Então agora se eu voltar aqui e dar o F5. Opa, deixa eu voltar para barra aula. Dei F5, apareceu aqui, ó, o arquivinho. Aí se eu clicar nele, provavelmente ele vai fazer um download. Cliquei aqui, ó. Ele quer fazer o download. Então ele perguntou onde eu quero salvar esse arquivo. Dependendo da configuração do navegador, às vezes ele só pega e baixa na pasta, numa pasta dele ali, por exemplo, provavelmente downloads, assim, ó. Ele tem uma pasta downloads. Pode ser que ele nem pergunte e já salve na pasta downloads de vocês aqui. Daí ele só vai mostrar aqui, ó. Aí vocês têm que vir aqui, transferências, vai ter o arquivo aqui que foi baixado. Tá. Beleza, então ele tá listando os arquivos. Ele só vai deixar de listar os arquivos aqui quando a gente criar um arquivo com um nome especial. Então ele sabe esse nome especial, no caso, como a gente está desenvolvendo usando PHP e HTML, a gente está usando um sistema assim, né? Então pode ser que seja o index, pode ser um index.html. Então agora sim, o que eu colocar aqui dentro, ele vai ler esse arquivo em vez de listar o que está dentro da pasta, o que está dentro do diretório. Vou colocar assim, oi com HTML. Esse HTML aqui não está um HTML certo, né? A gente vai ver depois, mas é só para a gente ter uma ideia. Então eu vou salvar, né? Então aqui, ó, a mesma coisa do outro bloco de notas lá, do editor de texto. Deixa eu fechar aqui os outros arquivos. Ó, fica uma bolinha quando o arquivo não está salvo. E aqui também, ó, tem o save aqui e tem um atalho do save, que também é o Ctrl S, né? Então, vocês vão aprendendo os atalhos, a maioria dos programas tem um padrão de atalho, né? Normalmente Ctrl S é para salvar, Ctrl O é para abrir. Então, eu vou dar aqui o Ctrl S no teclado também, para ser mais rápido, né, do que vir aqui e clicar aqui. Então, eu salvei. Agora eu vou voltar aqui na página, na pasta aula e vou atualizar. Ó, como eu criei o arquivo com o nome com o nomezinho especial, que é o index.html, o servidor lê esse arquivo em vez de listar os arquivos ali. Tem outro arquivo especial que é o index.php. Então, normalmente ele procura por esses dois arquivos ao acessar uma pasta, acessar um diretório. Então, vou colocar aqui oi com PHP e salvei. Só que ele vai pegar só um desses arquivos. Vamos ver qual ele vai pegar. Ó, oi com PHP. Então, o que acontece? Primeiro, ele vê se tem um index.php na minha pasta. Se não tiver, ele procura um index.html. Se não tiver, ele lista os arquivos. Então, por isso até que tem essa questão dele falar que ele é inseguro, porque listar os arquivos é uma opção insegura, assim, né? Se for pensar no, porque ele vai estar listando os arquivos, por exemplo, do sistema lá. E às vezes eu não quero, assim, isso pode ser inseguro porque a pessoa pode olhar os nomes dos arquivos, começar a adivinhar coisas e tal. Então, por isso que ele é inseguro, o Champ, né? Mas para nosso desenvolvimento, né, local, ele é muito bom. Então, aqui eu vou colocar, por exemplo, index2.php. Então, provavelmente, ele não vai achar o index PHP, vai achar o index HTML de novo. Então, alterei o nome dele aqui, ó. Para alterar o nome dele, eu posso dar um clique botão direito e rename. Ó, e tem o F2 também. Então, se eu clicar aqui em rename, ele vai ficar azulzinho. Eu posso editar. Ou eu posso apertar F2, né? Aquela teclazinha em cima lá. Tem o F1, F2, F3 até o F12. Vou apertar F2, também fica azulzinho. Eu já posso vir aqui e digitar o que eu quero fazer. Então, vou colocar aqui index, um número estranho aqui. Beleza, então, vou voltar aqui no navegador, ó. Tava oi com PHP. Vou atualizar. Ó, voltou a ficar oi com HTML. Então, isso é um detalhezinho importante, né? Pra gente entender que tem alguns nomes especiais também na programação, né? Tem várias coisas, depende, assim, tem que ter um nome específico para funcionar, né? Então, esse aqui é um exemplo. Vou apagar aqui.
Quer dizer, eu vou deletar esse arquivo, na verdade. Posso deletar, não tem problema. Então, é isso. Tá. Na última aula também a gente acabou vendo um pouquinho sobre as tags. A gente começou a escrever o HTML, né? Então, o HTML, é, eu vou fazer o seguinte, ó. Se vocês fizerem aqui, ó. Deixa eu mostrar o teclado, na verdade. Vocês vão apertar Shift, que é esse cara aqui, e vão apertar o número 1. Aí, quando vocês apertam um Shift, tem várias teclas nossas que tem dois, por exemplo, dois símbolos, né? Tem o número 1 e tem a exclamação. Normalmente, se vocês apertam a tecla Shift e seguram, e depois apertam as teclas aqui, ele vai, em vez de mostrar, de digitar o 1, ele vai digitar o que está em cima ali, ó, no caso, a exclamação. Esse aqui é só explicando como vocês chegarem na exclamação, né? Para quem não saiba. Então, vou segurar o Shift, aperto exclamação. Aperto o botão 1, na verdade, né? E vai sair a exclamação. Daí apareceu aqui, ó, Emet Abbreviation. Vocês podem clicar aqui com o mouse ou dar Enter. Aí ele vai criar um documento HTML básico, né? Então, o HTML, ele tem essa característica, né? É um documento onde a gente tem, que a gente chama de tags, né? Então, aqui, ó, tem uma tag chamada head, a tag chamada HTML, tag doctype, tag title, tag body. Então, esse aqui é um HTML bem básico, né? Então, é tipo um HTML mínimo, digamos assim. Ele tem uma estrutura mínima. Aí, vamos começar a explicar ele aqui. Então, tem o tipo do documento, que é esse doctype. Então, ele fala aqui, ah, beleza, é um HTML. Pode ser que a gente coloque outros tipos mais para frente. Tem o Lang aqui, que é a linguagem. Então, a gente acabou deixando em inglês. Tem esse cara aqui, ó, Meta, Charset e o TF8. O que que é isso aqui? Quando a gente começa a escrever os arquivos de programação, né, nos editores, o arquivo é salvo codificado. Tem uma codificação das letras, dos acentos dele. Então, isso é bem importante porque a gente tem que colocar aqui o mesmo que a gente está usando no nosso editor. Porque senão ele vai codificar de uma forma, vai tentar decodificar de outra, e quando a gente abrir a página na internet ali, a página do navegador, aqui, ele vai mostrar erro, né? Então, por exemplo, aqui, vamos fazer até um teste aqui. Eu vou escrever aqui alguma coisa com acento. Vou colocar aqui, o cão latiu a noite toda. Ó, até apareceu uma frase aqui. Legal, apareceu uma frase. É, é porque eu tenho um esqueminha aqui que ele tem um autocomplete, né? Depois a gente arruma para vocês também. Mas de início é melhor vocês ir digitando tudo para ir pegando mais fácil. Tá, então aqui ele tá salvo, o TF8, e aqui ele diz aqui, ó, como é que tá, ó, o encoding, né? Então, como que ele tá codificando? Tá codificando com o TF8, e aqui ele disse que quando o navegador for abrir essa página, ele falou assim, ó, decodifica isso aqui com o TF8. Então, é para dar certo aqui, ó, o acento. Ó, ficou certinho o acento. Se eu vir aqui e trocar, aí ele vai ter a opção aqui, ó, Reopen, Save with Encoding. Eu vou trocar aqui para um ISO. Provavelmente vários vão dar problema, né? É que talvez alguns, mesmo vocês trocando, não vai dar problema. Mas se eu não me engano, esse ISO 88. Ah, eu tinha um de cabeça. ISO 591. Eu acho que era esse aqui. Tá. Vou salvar esse cara aqui, ó. Então agora eu tô salvando com um e tô dizendo que é outro. Vamos ver se vai dar certo. Ó, o que aconteceu? Onde tem acento, ele quebrou. Ficou esse caractere de interrogação aqui, ó. Porque na hora de decodificar, ele não soube decodificar. Então isso aqui é só um detalhezinho que também às vezes pode dar problema para vocês, né? Então, sempre tentar usar o mesmo que a gente está usando aqui, ó. Então, se eu estou dizendo que é para decodificar com o TF8, então codifica com o TF8 aqui embaixo também.
Por padrão, ele já vai ficar sempre o TF8 aqui, se não me engano. Mas é só porque às vezes pode ser também. Às vezes a gente baixa algum arquivo da internet e pode ser que a pessoa tá usando outro. Aí tem que vir ali, salvar com o arquivo que nem eu fiz ali, né? E aí vocês alteram. Mas normalmente ele não abriu o arquivo, se vocês baixarem um arquivo da internet, vai aparecer aqui, né? Então vocês podem já ficar ligado nisso. Se der algum erro de acento, pode ser que seja esse cara aqui. Beleza, agora eu vou apagar essa frase aqui, né? Opa, apaguei coisa de. Apagar. Então, o, o, o HTML é feito por essas tags, né? Várias tags dela, o padrão dela é ter uma que abre e uma que fecha, né? Então, tem o head, aí quando tem o barrinha na frente do nome, é a tag de fechamento. Então, head barra head, title barra title, body barra body, HTML, HTML. Outra coisa boa que a gente também pode fazer em relação ao HTML deixar eles identados. O que que é identar? Conforme a gente vai colocando, porque assim, ó, por exemplo, HTML, ó, o HTML abre aqui e fecha aqui. Então, body e head está dentro dele. Então a gente pode fazer para deixar mais organizado, mais visível isso, a gente pode empurrar isso aqui para frente, ó. Então você clica aqui, segura o botão esquerdo do mouse, né? E vai selecionando aqui, ó. Ou pode clicar aqui, aí segura o Shift e vai com a setinha para cima e para a esquerda. Aí selecionou tudo, vocês podem vir aqui, ó, tem uma tecla chamada Tab, também que a gente vai usar de vez em quando, ó. Tab é essa tecla aqui, ó, perto do ESC, perto do Q normalmente. Deixa eu voltar, deixa eu fechar esse teclado, beleza. Então aqui, ó, uma vez que eu selecionei aqui, ó, que está em azul, esse texto todo está selecionado, eu posso dar um Tab, aí ele vai jogar tudo para a direita, então vai ficando organizado, ó. Então, o head está dentro do HTML, o meta está dentro do head, que está dentro do HTML. Então a gente consegue ver como se fosse uma escadinha assim, né? Que isso ajuda para a gente identificar quem está dentro de quem e para ver se está certo, né? Certo. Então, outra coisa aqui do HTML que a gente também vai ver normalmente o que está dentro do head são são informações normalmente não visíveis na página, dentro da página, né? E o que está visível dentro da página é o que está dentro do body. Então, o head aqui a gente pode ter, depois a gente vai ver vários outros tipos de tags, né? A única que aparece mais ou menos ali é o title, né? Então, se eu colocar aqui, meu título, ou qualquer coisa que eu digitar aqui, colocar qualquer coisa, e salvei, aí eu volto aqui, ó. Estão vendo aqui em cima, aqui, ó, perto do ícone laranja? Ó, meu título, HS, lá. Então, o title é isso aqui. Então, o title é quem define ali na página essa parte aqui. Então, eu vou voltar aqui e vou colocar aqui qualquer coisa. Meu website. Aí eu venho aqui, salvo, né? Então aqui ó, tá o x porque eu salvei. Aí atualizo aqui, posso dar um F5, meu website, my website. Tá, aí então a gente, para aparecer nessa parte branca da página aqui, a gente tem que colocar coisas aqui dentro do Cipori. E daí tem outras tags que a gente vai estar usando, né? Então tem as tags de títulos, né? As tags de títulos, elas são, temos o H1, ó, temos, opa, H2, H2, H3, H4. Aqui ele está colocando um conteúdo de exemplo já, porque eu tenho essa extensão que eu falei que completa as coisas. Depois a gente arruma na de vocês também. O H vai do H1 até o H6. Beleza, vou salvar aqui e vamos só visualizar como é que ficou. Ó, então H6 é o menorzinho, H1 é o maior. O que que é esse H? São títulos, como eu disse. Então, o mais comum ali é sempre ter pelo menos um H1. H2 já às vezes nem sempre tem, né? Então, H1 seria o título mesmo da página. Se eu estou numa página do produto, provavelmente vai ser o nome do produto. H2 já seria como se fosse uma subcategoria.
Então, e aí vai subcategoria, subitem, então tem até um H6 ali, né? Para tu conseguir colocar como se fosse uma ordem do que é importante na tua página. O que que deve, tipo, o que que é o principal da tua página? Ah, é o produto, então vai ser provavelmente o nome do produto. Ah, se fosse um serviço, provavelmente seria o nome do serviço. Ah, presta um serviço de limpeza, presta um serviço de entrega, presta um serviço, uma parte de um serviço de advocacia. Então, ia ser o nome do serviço, ou o nome da empresa, mais o nome do serviço, enfim. Então, isso é só uma questão para vocês verem que muitos sites vão usar isso, né, para organizar a informação, né? Então, é uma ordem que a gente define ali para deixar o que, que a gente julga mais importante e o que a gente julga menos importante. O navegador já faz uma diferenciação, deixando esse cara maior e esse cara menor. Mas a importância de fato vem da tag, né? Porque eu posso depois, a gente vai ver mais pra frente, né? A gente pode mudar o tamanho da letra de qualquer tag, né? Eu posso dizer assim, ah, o H6 vai ter uma fonte gigantesca. Só que o H1 vai continuar sendo o mais importante na página. Então não é pelo tamanho da letra, é pela tag, a gente fala semântica, né? Que tem um significado isso, né? Então a gente vai ver isso depois. Que já tá vendo, na verdade, né? Mas a gente vai vendo cada vez, a toda aula a gente vai ficar vendo isso. Então, temos as tags H, temos a tag P, que é de parágrafo, né? Então, P normalmente vai ser um texto, vai ter dentro um texto. Ó, vai ter um texto aqui dentro. Temos uma tag chamada div. A tag div é uma tag tipo genérica, assim. Ela não tem um significado assim. Ela é usada para muitas coisas. Deixa eu voltar. Pera aí, que tá complicando aqui, tá? Deixa eu só apagar. E normalmente o pessoal não deixa texto jogado dentro da div, né? É uma tag. Normalmente o texto vai estar dentro do P e dentro do outra tagzinha que às vezes normalmente tem texto é spam. Mas é mais comum é estar dentro de P sempre o texto. Deixa eu ver aqui, vou salvar. Ó, então aqui tem uma div e tem um spam. Normalmente a div é para criar divisões ali que quando a gente tem a página, né, ela tem assim tipo como se fosse um estilo, às vezes tem uma coisa que tem que deixar para lá, mais para cá, deixar mais largo, criar tipo colunas. Aí provavelmente a gente vai usar divs ali para dividir. Ahn, que mais? A gente tem a tag A, que é a tag de anchor, que é a tag de link, digamos assim. Então, a tag do link, ela tem já uma outra coisa que as outras que a gente viu aqui não tem por padrão. A tag de link tem uma coisa chamada atributo, que é e um atributo dela é esse href, ó. Então até vou criar de novo aqui, h, se eu apertar h aqui, já vai aparecer aqui, ó, href, vai aparecer uma opção aqui entre aspas para a gente digitar um endereço. Então o que que é o href? O que que é o link? Deixa eu voltar aqui, ó. Ó, isso aqui é o que faz quando a gente está numa página, a gente clica e vai para outra página. Então aqui eu vou colocar HTTP. Eu vou pegar o endereço de um outro site. Então eu vou vir aqui, vou abrir o site do Google. Google, tá. Estou aqui nessa página do Google. Aí vou copiar esse endereço aqui, ó. Eu poderia digitá-la também. Ou, por exemplo, vou pegar o do. O que que eu posso pegar? Hum, Um outro site qualquer. Deixa eu ver se tem algum site aqui. Utilidades. Vou pegar de um outro site qualquer aqui que eu tenho. Esse site aqui que eu preciso fazer algumas coisas de trabalho aqui, ó. Então, vou pegar esse site aqui e vou pôr lá no meu. Deu um copiar, né? Selecionei, ó. Selecionei. Aí posso dar um copiar por aqui ou apertar o Ctrl C. Então, vou voltar aqui e agora vou deixar o cursor. O cursor é esse negócio, essa barrinha que fica piscando. Então, onde a barrinha está piscando, vai ser onde se eu colar, né? Se eu der um Ctrl V, vai aparecer. Se eu digitar, também vai aparecer ali, ó. Ó, vai sempre ser ali, ó. Então, eu vou dar um Ctrl V para colar o endereço que eu tinha antes. Vou dar um salvar.
Então vou fechar esse aqui e voltar para o meu site. Aí vou dar um atualizar, ó. Aí tem o link aqui, ó. Até quando eu passo o mouse, já aparece o endereço para onde ele vai ali, ó. www.base64decode.org. Vou clicar ali, ó. Eu cliquei, ele saiu do meu site e foi para esse outro site. Então o link é para fazer essa mudança de endereço ou uma mudança de página, né? Tu pode estar dentro do teu site, mudar de uma página do teu site para outra página dentro do teu próprio site. Então, o link normalmente é usado dessa forma. Então, eu voltei aqui. Nesse caso ali, o link, quando a gente clica aqui, ó, a gente abre aqui, ó, na mesma janelinha, na mesma aba. Então, pode ser que em alguns casos eu não queira isso. Então, eu vou aqui no link, aí eu vou aqui com o meu cursor fora desse, dessas aspas aqui. Vou dar um espaço aqui só por, como é que se diz? Por organização. E vou começar a digitar target. Ó, até já apareceu ali, ó. Target. Então apareceu ali, apareceu aqui também. Vou dar enter aqui. Target. Aí nesse target tem uma opção, tem as opções, olha, ó, blank e self. Então, se a gente não coloca nada ali e não põe o target, ele abre na mesma janela. Normalmente o que acontece é quando a gente quer que abra em outra, a gente cria a opção, cria o atributo target. Então, e entre aspas, a gente digita ali, ó, underline blank. Ou se eu viesse e digitasse enter ali no blank, ou clicasse no blank também ia dar. Então, dando esse nome aqui, ó, underline, né, que tem esse caracterzinho aqui, ó, que a gente chama de underline. Underline blank, dou um salvar. Aí eu volto na minha página, atualizo. Agora, se eu clicar aqui, ele vai abrir em outra aba ali, ó, no navegador, ó, lá em cima, ó. Ó, abriu em outra aba. Eu volto aqui, vai abrir uma nova aba. Nova aba, ó, sempre nova aba. Então, pode ser que às vezes a gente queira abrir na mesma aba ou às vezes em outra. O padrão é isso. Beleza. Outra tagzinha legal é a de imagem. A gente pode colocar imagem, depois a gente vê de outra forma de pôr imagem no site, né? Que a gente tem as imagens que a gente quer colocar em coisas clicáveis e tem as imagens de fundo, por exemplo. Aqui vai ser a imagem que a gente normalmente vai colocar em coisas para a gente clicar, que vai ser tipo visível para quem está acessando o site assim, né? Então a gente pode digitar aqui, ó, pode colocar aqui, ó, IMG, aí apareceu ali, ó, o Emmet Abbreviation. Ou pode digitar tudo ali, ó, IMG. Ó, a tag da imagem, ela tem uma característica que ela é uma tag parecida com algumas outras aqui que a gente não precisa fechar ela. Ela é uma tag sem fechamento. Então, ó, a do a gente tem aqui o abre e tem o fecha. A do div tem o abre e o fecha. O p, o abre e fecha, span abre e fecha, as outras aqui é toda abre e fecha. A da imagem a gente não precisa fechar ela. Aí aqui, quando ele já deu o exemplo aqui de uso, né? Então, tem o CRC esse CRC vem de source, que quer dizer fonte, né? Então, é o endereço de onde a imagem, que eu vou pegar a imagem. O out, ele já diz aqui, ó, uma descrição da imagem. Por que que é importante? Que nem sempre a gente é, pode ser que às vezes algumas pessoas que vão usar o teu site, elas não conseguem enxergar. Então, tu precisa descrever a imagem para a pessoa. Ela é importante por causa disso e também é importante por exemplo, quando a gente vai pesquisar alguém vai pesquisar no Google a imagem de alguma coisa, hoje em dia, com o avanço da IA, né, ele já consegue pegar uma imagem e dizer assim o que que tem naquela imagem. Mas muitos anos atrás não tinha isso, né? Então a gente tinha que descrever o que tem naquela imagem. Porque se alguém pesquisar alguma coisa, por exemplo, pesquisar cachorro, por que que ele acha o cachorro? Porque tinha imagem chamada cachorro. Ou a gente procura por uma raça pastor alemão. Por que ele vai achar o pastor alemão? Porque alguém deu uma imagem do cachorro. Ah, cachorro, colocou aí o nome da imagem, cachorro pastor alemão. Colocou nesse alt aqui, colocou no nome da imagem. Então até vamos fazer isso aqui, ó. Vou procurar aqui, vou colocar aqui, ó, pastor alemão. Ó, então a gente vai ver aqui, vamos aqui em imagens.
Ó, aí que tem várias fotos de pastor alemão. Vamos acessar aqui, clicar nele. Vamos clicar aqui para abrir no link, guias de raças. Aí vamos já inspecionar aqui, que é uma coisa que a gente vai ver também, ó. Se a gente clicar o botão direito, ó, deixa eu fechar essa janelinha aqui. Opa, inspecionar. Vamos ver como é que eles criaram essa imagem aqui. Ó, aqui, ó. Vocês estão vendo aqui, ó, o CRC dela? Tarará, tem o endereço todo, ó. Ó como eles colocaram o nome da imagem. Pastor alemão. E ó como eles colocaram o alt, pastor alemão. Então por isso que isso ajuda o Google, né? Ou quando a gente vai pesquisar aqui, a achar o que a gente está procurando. Então, se alguém, por exemplo, errasse ali e colocasse o nome, sei lá, Doberman aqui, provavelmente quando alguém pesquisar por pastor alemão, não vai achar a tua imagem de Doberman, porque está escrito como Doberman. A não ser que o Google analise a tua imagem e depois troque internamente, mas o teu site está dizendo que é outra coisa. Então é importante estar com a informação correta no nosso site. Tá, então eu vou vir aqui, vou dar um salvar, guardar a imagem. Aí aqui eu vou na minha pastinha do Champ, né? Então no meu tá no G, no de vocês pode ser que esteja no C. Vou aqui, Champ, cadê? htdocs, aula. Aqui eu posso mudar o nome, ó. Eu posso pôr. Aqui tem um número ali que provavelmente é o tamanho da imagem, né? 440 por 360, né? Então a largura e a altura da imagem. Eu só vou pôr pastor traço alemão. Aí vou dar Enter. Beleza. Então eu só vi um arquivo. Ó, se eu for aqui voltar aqui no editor, agora eu vou ter o index que eu estou editando e tenho aqui um arquivo aqui, ó, pastoralemão.jpg. Aí eu venho aqui em CRC e vou digitar ali, ó, pastor, até ele vai, ó, já deu ali até o, o certo ali, ó, pastoralemão.jpg. Então, pastor, traço, alemão, o nome tem que ser exato. Aqui na descrição também eu vou pôr a minha descrição. Deixa eu ver aqui a imagem. Ó, eu posso até descrever melhor. Pastor, alemão, filhote. Que é um pastor alemão pequenininho, né? Deixa eu pegar um café aqui. Isso aí, tá. Então aqui, pastor alemão filhote. Aí eu salvei. Vou voltar aqui na minha página. Volto aqui no My Website. Vou atualizar. Tcharam! Tá aqui a imagem. Então a gente consegue carregar imagens dessa forma aqui. É uma coisa legal. A gente pode começar a combinar as tags. Então aqui, ó, em vez de deixar esse link aqui, ó, o que eu vou fazer? Aqui, ó, eu apaguei, vou dar um enter aqui no meio deles, ó, tô bem no meio. Aí esse cara aqui, eu vou mover ele para cima. Para mover para cima, eu posso segurar aqui, ó, tem essa tecla aqui, ó, Alt. Então, né, eu seguro essa tecla Alt e aperto a setinha para baixo ou para cima. Então, ó, cliquei aqui na linha que eu quero mover. Aí seguro o Alt, ó, para baixo, para cima. Aí ele vai subindo e descendo o texto da linha que eu quero. Então, o que vai acontecer agora? Agora eu tenho um link que vai para esse lugar aqui. Vai abrir uma nova aba, né? Quando eu clicar na imagem do pastor alemão filhote. Então, deixa eu voltar aqui. Vou atualizar. Ó, ó. Tá vendo uma coisa assim, ó. Quando tem um link que é clicável, uma coisa aqui que muda, ó. Tá vendo ali que era uma setinha. Ó, quando seleciona o texto, ele vira esse negocinho de texto. Mas quando é um link, ele fica essa mãozinha. Então, é uma outra forma de identificar quando é que tem um link no site, ó. Tem a mãozinha. Ou tem um botão. Normalmente um botão também vai virar essa mãozinha. Se eu clicar aqui agora, ó, se eu clicar em qualquer área dessa imagem, vai pro link, vai pro lugar, ó. Clicou lá, foi pro lugar. Clicou aqui no comecinho, foi para lá. Clicou no meio, foi para lá. Então, o HTML é essa parte de estrutura da página, né? A gente tem esses elementos e a gente vai combinando eles. Deixa eu ver aqui.
Acho que eu tô esquecendo de alguns. Vamos ver, vamos ver. Ah, então, div, span, header, nav, main, section, footer. Beleza. Tem outro aqui que a gente viu, que é o L e o LI. Isso são para listas, né? Então, tem o L, que define uma lista, e o LI são os itens da lista. Ó. Daí aqui ele criou. Ah, tá. Ó, que ele sugeriu aqui. Tá faltando aqui, ó. Eu comecei o L, tava faltando o barra o LI, né? Então eu vou barra o L. Beleza. Então o L é uma que tem que começar e terminar, o LI também. Então salvei. Então o LI daí é o elemento é o item de cada lista e o L é a lista em si. Então eu sempre tenho que definir o L para criar uma lista e o LI para criar os itenzinhos dentro da lista. Deixa eu só fechar isso aqui, fechar. Aí eu vou dar um atualizar. Ó, aí ele criou uma lista de itens. As listas por padrão, ela tem como é que se diz, como se fosse uma decoração, que é essa bolinha aqui, ó. A gente pode trocar essa bolinha depois por outra coisa. Ah, tá. Deixa eu pensar aqui. Então, temos a listas. Deixa eu fechar coisa demais. Deixar o negócio aberto. É... Tá. Aí aqui entra alguns elementos que são que nem eu falei antes. O HTML ele tem ele tipo tem que ter um significado ali, né? Ele tem o ideal é a gente estruturar ele com um significado, né? Então ele faz parte desse significado algumas tags com nomes específicos, assim, né? Então vou colocar aqui todas elas. Deixa eu ver, então colocar aqui footer. Ó, até ele já criou ali um footer com conteúdo padrão. Então, opa, não fechou. Aí, fechou. Header. Header, nave. Que mais que tem? Main. Deixa eu criar aqui um main. Main, section. Section. Não, aqui section, article. Falta algum. Deixa eu clicar aqui um article. Tá. Falta fechar o main. Tá. Deixa eu reorganizar. Vou apagar aqui esse cara que não precisa. Deixa eu pegar essa aqui. Eu vou copiar. Vou jogar aqui dentro de algum lugar. Aqui. Deixa eu só dar uma reorganizada. Já vou explicar eles. Essa de vou apagar. Então tá. Tá, beleza. Vamos lá. Então, vamos começar a explicar aqui as tags. Então, normalmente as páginas, né, para ela ter essa semântica, um significado, a gente tenta organizar a página da seguinte forma. Normalmente, no começo da página, a gente chama que é o cabeçalho da página. Então, vamos pegar uma página aqui de qualquer pode ser da Pets, já que a gente já acessou a Pets. Ó. Então, se a gente olhar na página aqui, a gente tem normalmente um cabeçalho, as páginas. Aí tem uma parte de conteúdo principal e tem rodapé. Aqui é o rodapé, ó. Aqui começa o rodapé, por exemplo. Normalmente. Rodapé normalmente tem links e tal. E cabeçalho normalmente tem links também. Menus e tal. Busca normalmente no topo também. Então, normalmente o cabeçalho a gente chama ele de header. Então, é bem possível que aqui eles também tenham chamado de header. Vamos ver. Ó, eles chamaram de header. Então aqui a gente pode dar um inspecionar e ir vendo como foi organizado o site, né? Ó. Então o header deles é tudo esse topo ali, ó. Então tem um header e aí dentro do header tem um nav, que nav vem de navegação. Então
para ele saber que se esses links aqui, essa lista é uma navegação, é uma coisa para o usuário é, navegar no site. Aí depois eu poderia ter outras coisas aqui dentro, né? Mas aqui tipo é uma estrutura basicamente simples, né? Para mostrar esses elementos. Aí tem main que vem de principal, né? Então o conteúdo principal daquela página, ele vai estar dentro desse main. Eu posso criar seções dentro do main, que também ajuda a organizar. Posso também ter um article dentro da main. É, Aí ele tem aqui, tem essa descrição, né? Então aqui ele descreve bem certinho. Então, representa o cabeçalho da página. Geralmente contém logotipo, né? Título principal ou menu. Nave. Define uma seção que contém links de navegação. Então, menus. Então, normalmente menus vão estar dentro de um nave. É, Main. Especifica o conteúdo principal e exclusivo do documento. Não deve ter conteúdos que se repetem como barra laterais ou rodapés, né? Olha, então a tele já diz assim, tipo, se tiver um rodapé ou tiver uma barra lateral que às vezes alguns sites têm, não deixar lá dentro do main. Tem outra seção que, se não me engano, tem um outro nome que é aside. Deixa eu até por aqui já. Seria uma linha abaixo. Se não me engano, a gente tem o main, e se a gente quiser colocar um menu lateral da main, a gente cria esse aside, né? Aí tem o section, então uma seção genérica ali, desculpa, agrupada. O article, então, que nem ele fala aqui, o article normalmente é quando a gente, por exemplo, um site de notícias. Quando a gente vai para a página onde tem aquela notícia com todos os detalhes dela, né, que a gente fala que é a página daquela notícia, aí normalmente a gente vai chamar aquela página de article. Tem o footer, que é parecido com o header, só que o footer é, é o rodapé e o header é o cabeçalho. Então, é basicamente o mesmo papel do header, só que daí quando é para a parte de baixo da página. E tem o aside, deixa eu até vamos ver a descrição do aside. Aside HTML, para que serve? Ó, para marcar conteúdo potencial ou diretamente relacionado ao conteúdo principal da página. Então, normalmente o que esse aside faz? Esse aside a gente tem, por exemplo, a gente pode ter o article, que daí vai ser uma notícia, por exemplo, de um blog ou de um site de notícia. Aí vai ter vai ter vamos ter que colocar aqui, ó, tem um main, o article, aí por exemplo vai ter um aqui, não pode estar dentro do main, né? Deixa eu voltar. Provavelmente vai estar fora assim, vai ter esse aside. Então, ó, até ele escreveu aqui, ó, side links relacionados. Então, por exemplo, eu posso ter alguma coisa aqui, um conteúdo, mas aí para o usuário eu vou mostrar uns outros conteúdos meio que satélites, assim, né? Tipo, tô vendo uma notícia sobre cães. Aí ele pode mostrar ali uns linkzinhos de outras notícias, outras notícias de cães relacionadas sobre cães. Ou se for, por exemplo, uma página policial, outras notícias relacionadas àquele crime. Se for algum site uma notícia de futebol, o resultado de outros jogos. Então, o aside é meio que uma coisa relacionada assim, mas que não é diretamente pertencente àquele conteúdo. Então, é uma forma de você organizar e relacionar isso. Deixa eu até pegar a descrição aqui, tava legal. Tá, deixa eu pegar aqui. Vamos pôr essa descriçãozinha aqui para. Então, marcar conteúdo tangencial diretamente relacionado. Então é isso. Não é um conteúdo, não faz parte do conteúdo principal ou do artigo, mas é uma coisa que relacionada ou para isso. Vamos ver. Eu acho que é isso de início, assim, né? Então a gente começou a ver aqui a parte do HTML. Então a gente viu que tem diferentes tags e cada uma tem um significado, né? Não precisa decorar isso agora. Isso vão pegando com o tempo. Mas a ideia é vocês saberem que existem diferentes tags, que cada uma tem algum propósito. Algumas têm o que a gente chama de atributos, né? Outras têm outros atributos. E o atributo pode fazer uma coisa ou outra dentro da página. Então, até a gente não abriu aqui. Ah, tá, abriu aqui. Então, aqui a gente criou a página com header, com main, com seções. Tem um article, tem área relacionada.
e tem um rodapé aqui embaixo, né? Então o usuário não vê isso diretamente, né? A não ser que a gente coloque um estilo, né? Por exemplo, aqui ele tem provavelmente essa parte que está fixa aqui, ó. Provavelmente é tudo header. Deixa eu até clicar aqui, ó. Ó, então esse cara aqui, se eu for fechando, ó, saindo para ó, isso aqui é header, ó, tudo é header. Até essa parte aqui que tá esse menuzinho é header. Se eu pegar aqui e deletar, ó, sai tudo. Para voltar aqui eu posso dar Ctrl Z, né? Ou recarregar a página também volta à página normal, não estraga. Então a gente pode também ir aprendendo, vendo outras páginas como é que funcionam, né? Então aqui a gente tem um header, tem um main, e lá embaixo a gente provavelmente vai ter um footer. Tudo indica que ele usou isso como footer, né? Então, ó, tem aqui listas que a gente viu, ó, listas com link dentro. Aí tem dentro da lista tem um UL. Antes dessa lista tinha aqui um H2, aí tem div e sections. Então, tudo elemento que a gente viu e aqui tem o footer, ó. Então, se eu deletar o footer, provavelmente ele vai, deixa eu baixar aqui, ó, vai remover provavelmente toda essa área toda aí, ó. Ó, ó o tamanho do footer, ó. O footer é tudo isso aqui, ó. Ó o tamanho do rodapé. Então, vou deletar aqui só pra gente ver, ó. Ó, saiu tudo. Tudo aquela parte de baixo. Posso dar Ctrl Z. Ó, tem um monte de coisa nesse footer. Então, esse é basicamente vocês verem a estrutura da página e a gente começar a ver brincar aí com os primeiros elementos, né? Então, outra coisa que eu comentei que é legal também é organizando, né? Então, eu gosto dessa organização assim, ó. Eu acho interessante, o pessoal é comum também usar isso. Então, vai dando tab no elemento que está dentro de um outro, para ele ficar organizadinho assim, né? Tu saber quem está dentro de quem, né? Porque um ponto tu vai escrever, né? Depois tu tem que depois dar manutenção da página, né? Ou continuar escrevendo, né? Tu vai colocar mais coisa aqui dentro. Então, se tiver muito desorganizado, fica ruim depois de você dar manutenção nisso, né? Tem algumas ferramentas que eles auto-organizam isso, né? Depois a gente pode ver também, que eles meio que a gente fala que formata, né? Então ele pega assim, tá tudo bagunçado isso aqui, dá pra gente dar uma organizada também. A gente pode ver isso também. Mas o ideal é já ir escrevendo certinho, né? Pra não precisar toda hora formatar. Beleza. Eu acho que é isto. Deixa eu ver se mais alguma coisa. Não, acho que é isso mesmo. Valeu.